Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. E na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é orientação a objeto. A gente está começando a entrar no mundo da orientação a objeto de fato. Até agora a gente só tinha visto a parte estruturada da linguagem, mas agora a gente vai entender um pouquinho o que é essa orientação a objeto, o que são objetos, o que são classes, o que é atributo, o que é método, o que é comportamento de objeto, tá? Então, o objetivo da nossa aula é a gente estudar esses conceitos de objeto, classes, métodos, parâmetros de métodos e instâncias desses objetos. Então, a orientação a objeto ela surgiu nos anos 60, mais ou menos, anos 60, 70, com essa linguagem aqui chamada Smalltalk. E segundo Rumbar, ela é uma maneira da gente pensar os problemas do mundo real, né? Pensar nos problemas de computação utilizando conceitos que estão no mundo real. Então, no mundo real, a gente tem conceitos, componentes, coisas, e a gente precisa representar essas coisas. E essas coisas que a gente está representando aqui no computador, eles têm uma estrutura e eles têm um comportamento. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Com o tempo, a orientação a objetos se espalhou entre diversas linguagens e hoje, basicamente, a gente tem muitas linguagens que são orientadas a objeto. E o principal ponto aqui é que a gente aprenda os conceitos da orientação a objeto, porque esses conceitos eles são replicados entre as diversas linguagens. Você pode ter uma sintaxe diferente, uma forma de escrever diferente, mas os conceitos da orientação a objeto eles são iguais em todas as linguagens, né? Então, o que é esse danado desse objeto aqui que a gente está falando? O objeto ele é uma abstração para a gente representar essas entidades de forma computacional no computador. Então, ela é uma abstração onde a gente consegue representar coisas reais de um determinado problema. Por exemplo, um carro. Se a gente estiver falando de uma locadora de carro, o carro em si ele é um objeto, tá? Podem ser esses objetos, eles podem ser coisas concretas ou coisas abstratas do mundo, tá? O carro é um objeto, ele existe de verdade, ele é concreto na vida real, tá? Mas a gente representa ele como uma abstração de um objeto. Um cão, um cachorro, ele também é uma entidade que existe, a gente pode representar ele como um objeto. Uma música é algo que é abstrato, você não consegue pegar numa música, mas a gente também pode representar como objeto. Uma transação bancária e por aí vai. Então, basicamente, a gente está tentando trazer conceitos que estão no mundo real para dentro do computador, para uma representação no nosso computador, tá? E todo objeto, na orientação a objeto, na programação orientada a esses objetos, ele possui uma estrutura e um comportamento. A estrutura ela representa o estado desse objeto, as características dele, o que ele tem, o que ele possui. Por exemplo, um carro ele tem uma cor, ele tem um motor, ele tem pneus e por aí vai. E os métodos, né, o comportamento, eles são representados com operações. Os métodos, o que um carro pode fazer? A gente pode ligar um carro, a gente pode acelerar um carro, a gente pode frear e por aí vai. Então, essas são as coisas que o objeto em si ele faz. E essas operações que a gente tem nos nossos objetos, eles acabam que alteram o estado do objeto, alteram os valores dos atributos desse objeto. Por exemplo, se você tem um carro e a velocidade, que é um atributo, né, uma característica, a velocidade que o carro está em um determinado momento, por exemplo, for 80 quilômetros por hora, se você acelerar esse carro, essa velocidade ela vai aumentar. Então, quando você executa um método, um comportamento em um objeto, a gente altera as características, as estruturas, o estado que esse objeto se encontra, tá certo? Exemplos de métodos e de atributos, né, em diversos objetos. A gente pode representar, por exemplo, um cachorro, tá? Um cachorro, ele pode ter os seguintes atributos, ó. Por exemplo, ele pode ter uma raça, ele pode ter um nome, ele pode ter um peso. E aqui a gente pode escrever mais coisas ainda de um cachorro. Ele pode ter uma idade, vários atributos, né? Várias características a gente pode extrair de um cachorro. E o que é que um cachorro pode fazer? Um cachorro ele pode latir, ele pode comer, ele pode dormir, ele pode acordar, então ele pode brincar, pode pular. Então os métodos são o comportamento
dão comportamento àquela nossa entidade que a gente está representando, e os atributos, eles são as características que esse objeto tem. No caso de uma moto, a gente pode representar a potência, a gente pode representar a marca, o ano, a velocidade que ela se encontra em um determinado momento. E o que é que a gente pode fazer com ela? A gente pode acelerar, pode frear, pode abastecer, dentre outras coisas. Então, como é que a gente sabe quais são os atributos de um objeto e como é que a gente sabe quais são os métodos de um objeto? Basicamente, os atributos é tudo que um objeto tem, é tudo que ele possui, são as informações que representam ele, representam o seu estado. E os métodos é o que esse objeto faz, é o que eu consigo fazer, é o comportamento desse meu objeto, tá? Aí a gente vem para um conceito importante que é a representação de um objeto. Uma classe, ela basicamente é uma abstração que descreve esse objeto. É como a gente descreve quais são os atributos que esse objeto possui, quais são as características que esse objeto tem e quais são os comportamentos que ele tem. Aqui na nossa linguagem, nas linguagens de programação, né, a classe também ela é uma forma que a gente tem para poder criar os objetos. A gente cria os objetos que a gente descreveu nas classes, tá? E esses objetos são representações de uma classe, chamadas também de instâncias, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma classe que define um gato, um comportamento geral para um gato, o que o gato tem e o que o gato possui, e a partir dessa classe eu posso criar várias representações de gatos. Então, esse gato é diferente desse, que é diferente desse. Isso aqui são objetos concretos que são criados a partir de de uma definição que a gente vai fazer, tá bom? Então, a partir de uma classe, a gente pode criar um conjunto de objetos e todos esses objetos possuem características e comportamentos que são comuns. Porém, o estado desses objetos, eles são diferentes. Ó, esse gato é da raça savana, se chama gatuno, pesa 2,5 kg e tem 2 anos. Esse gato aqui é da Manimun, se chama listrado, tem 3 quilos e a idade dele é de 5 anos. Então, cada objeto vai ter suas próprias características, tá bom? Então, já ficou a dica que muitas instâncias elas podem ser criadas a partir de uma única classe. Ou seja, eu faço a definição para um objeto e eu posso criar vários objetos a partir dessa definição. Um objeto ele tem atributos, né, que são os valores que são armazenados, as características que ele tem, e essa classe também vai definir esses atributos. É na classe que a gente define os atributos do objeto, tá bom? Os métodos é o que um objeto faz. A gente já falou sobre isso. E quando a gente está executando um método no objeto, normalmente esses métodos eles podem ter o que a gente chama de parâmetros. É, São valores que eu tenho que passar para esse comportamento para ele poder ser executado. Por exemplo, o comportamento de acelerar. Eu estou a 60 por hora e eu quero acelerar, mas eu quero acelerar quanto? Eu quero acelerar até que velocidade? A, eu quero aumentar 10 quilômetros por hora, então eu passo esse valor para esse meu método que faz a aceleração da moto. Da mesma forma, para frear, abastecer e por aí vai, tá? E quando a gente está executando um método, esse método também, esse comportamento em um objeto pode devolver para a gente um determinado valor. No caso de ver a velocidade, se eu quiser ver a velocidade da moto, esse método que vai me mostrar esse comportamento, né, de visualizar essa velocidade, ele vai me devolver qual é a velocidade que essa moto se encontra, tá bom? E como é que a gente implementa isso? Vamos lá, vamos para o Eclipse, que é onde a gente gosta de estar, né? Então, primeiro eu vou criar um novo Java Project, eu vou criar um novo projeto Java aqui e vou chamar ele de aprendendo orientação ao objeto, tá? Vamos ver, vou apertar Finish aqui. Não quero criar nenhum módulo. Então, criei o nosso projeto novo, aprendendo orientação ao objeto. Eu vou criar aqui agora, para a gente poder descobrir como é que faz, eu vou criar uma classe para representar um objeto para a gente. E a gente vai pensar num sistema financeiro, tá? No sistema de um banco.
E normalmente o que a gente faz no banco é criar contas nesse banco. Então, eu vou criar um objeto aqui chamado conta, tá? Então, ele está reclamando aqui que o meu objeto, a minha classe, na verdade, ela não está dentro de nenhum pacote. Se eu quiser, eu posso criar um pacote aqui chamado banco, que vai ser o pacote onde a minha classe está, tá? Então vou finalizar, depois a gente vai discutir mais sobre pacotes e como eles são criados, tá bom? Então, basicamente, a gente já viu isso daqui. Quando a gente estava criando as classes para executar os nossos programas, tá? Os nossos programinhas ainda, sem utilizar a orientação a objeto, a gente criava uma classe dessa forma. Só que a gente colocava aquele tal daquele main. E aqui no objeto a gente não vai colocar ainda, tá? Depois a gente vai discutir mais como é que funciona aquele main, tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer isso. Dentro do objeto, a gente define atributos. E como é que a gente define atributos no objeto? Basicamente, os atributos são variáveis, tá? Mas são variáveis que são definidas aqui, ó. Não são definidas dentro dos métodos, elas são definidas dentro da classe, tá? Então, para nossa conta, eu vou criar aqui uma variável que vai ser o saldo da minha conta. Uma conta precisa ter saldo, então eu vou colocar aqui double saldo, ponto e vírgula. Então, aqui eu já fiz a definição que a minha conta tem que ter um saldo. Outra coisa que a minha conta ela tem que ter na minha aplicação, tá aqui double, às vezes a conta corrente, principalmente, ela tem um limite, tá? Então, eu vou botar aqui um limite, que é quanto o banco te deixa pegar emprestado ali. Obviamente, você vai pagar esse valor com juros, mas é quanto o banco te deixa pegar além do saldo que você tem, fazer saques, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui? Uma conta ela tem um número, tá? Então eu vou colocar como string para a gente poder digitar também o tracinho. Então string a gente representa assim, ó, com S maiúsculo, são textos, tá? Então eu vou botar aqui número da conta. Não vou string não, vou colocar inteiro. O número da conta vai ser um valor inteiro, tá? E eu vou colocar o cliente. Aí o cliente vai ser um string, vai ser o a gente vai armazenar aqui o nome desse cliente. Então a gente já definiu aqui, ó, o que uma conta possui. Uma conta possui um saldo, ela possui um limite, ela possui um cliente, tá bom? Então agora vamos começar a mexer nessa conta, saber como é que a gente vai usar. Para a gente usar essa conta, eu vou criar uma outra classe, certo? E essa outra classe, sim, ela vai ter aquele nosso método public static void main, que é onde o nosso programa executa. Vocês lembram que para o nosso programa executar, o código ele tem que estar dentro desse método aqui, ó, desse main, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser a primeira coisa que o meu programa vai executar quando a gente mandar rodar ele, tá? Na nossa conta, ó, no nosso objeto, nossa classe que está representando aqui um objeto conta, esse método main ele não existe. Ele vai existir apenas nessa classe aqui. Então, como é que a gente faz para criar uma conta? Basicamente, é bem parecido com o que a gente faz para criar variáveis, tá? Bem parecido mesmo. Só que preste atenção no que a gente vai fazer aqui, ó. Como foi o nome da nossa classe? A gente chamou de conta, tá? A gente chamou de conta. Preste atenção que eu coloquei C maiúsculo, porque normalmente quando a gente trabalha com classes, tipos não primitivos, é, a gente sempre coloca a primeira letra maiúscula. Se vocês perceberem, ó, esse tipo string aqui, ele também tem um S maiúsculo, porque esse aqui não é um tipo primitivo, ele também é um objeto, tá certo? A gente só usa com letras minúsculas o que são tipos primitivos, tá bom? Então, aqui na minha classe main, eu vou criar uma conta. Então, como é que eu faço? Quando eu quero criar um valor inteiro, eu boto assim, ó, int x, né? Assim? Então, do mesmo jeito, é para conta, só que eu vou colocar o nome da classe, ó, conta, e vou chamar essa conta de C1, porque essa daqui vai ser a primeira conta que a gente vai criar, tá? Então, C1 é a minha primeira conta.
Só que só isso não basta para a gente poder criar uma conta. Por quê? Porque objetos, eles precisam ser criados na memória. E eles não funcionam do mesmo jeito que variáveis normais, porque variáveis aqui, variáveis de objetos, elas vão possuir apenas uma referência para um objeto. Por exemplo, aqui na apostila da Kaelon, tem uma figurinha que representa isso. Quando eu crio uma variável, eu crio apenas um campozinho na memória que vai ter uma referência para uma conta na memória, tá? Então, para eu criar essa conta de fato aqui, eu vou precisar usar um outro artifício que vocês já usavam, que vocês já viram quando a gente estava criando o scanner, que é usar essa palavrinha mágica aqui chamada new, tá? O new, ele cria um objeto de fato na memória, tá certo? Então, quando eu fizer assim, ó, new conta e colocar entre e colocar parênteses aqui, ó, abre e fecha parênteses, aí sim eu tô criando um objeto e tô pegando a referência para esse objeto e colocando aqui nessa variável que eu chamei de C1. Então, a variável C1 em si, ela não é um objeto, ela é apenas uma referência para esse objeto que eu estou criando aqui. E professor, como é que a gente faz para usar aqueles atributos de um objeto, agora que a gente já criou esse objeto aqui? É simples, a gente tem um operador chamado de ponto. O ponto aqui, quando a gente usa numa variável que está fazendo referência para um objeto, a gente consegue acessar quais dados esse objeto tem. Ó. A gente pode ver que eu já posso ver aqui, ó, que dentro de C1, quando eu coloquei o ponto, o autocompletar já me mostrou que eu tenho cliente, limite, número e saldo, tá? E o cliente, ó, o cliente, ele é uma variável do tipo string, então eu posso colocar aqui, ó, um texto entre aspas duplas, para dizer quem é o cliente. O cliente aqui sou eu, é Fernando. C1 ponto, aí vamos ver aqui o saldo. O saldo da minha conta é R$ 200. Vamos supor que eu tenha R$ 200 na minha conta. O limite, que é o que eu consigo sacar além da minha conta, eu vou colocar aqui meu limite como sendo, sei lá, R$ 50. O banco tem coragem de me emprestar R$ 50 quando eu não tiver mais saldo suficiente. E o outro atributo que a gente tem aqui é o número da minha conta, e a gente pode dizer, ó, o número da minha conta vai ser 1, porque eu sou o primeiro cliente do banco, tá? Então, a gente criou os dados do meu objeto, certo? Então, a gente colocou o cliente como sendo Fernando, o saldo como sendo 200, o limite como sendo 100 e o número como sendo 1. A gente pode criar outra conta aqui? Pode sim, ó. Vou botar aqui conta C2 e vou fazer a mesma coisa, new conta. Quando eu faço new conta, eu estou criando um novo objeto. Então, C1 vai fazer referência para um objeto e C2 vai fazer referência para outro objeto. E aqui eu posso alterar os dados da conta C2. Então, o cliente da conta C2 vai ser João, o saldo de João vai ser R$ 500. O limite de João vai ser 0. João não tem limite no banco, tá com o nome sujo. E o número da minha conta vai ser 2, tá? Esse 2 aqui é o número da minha conta, nada tem a ver com o nome da variável, tá? Eu posso colocar 3, posso colocar 4, posso colocar 5 e por aí vai. E aqui embaixo, ó, a gente pode usar os dados dessa conta. Por exemplo, se eu quiser imprimir os dados da minha conta, por exemplo, cliente da conta C1 é quem? Sou eu, né? Fernando. Então eu posso colocar aqui, ó, C1.cliente. Acessei os dados do cliente. Se eu quiser saber o saldo da minha conta, ó, saldo da conta C1. O saldo da conta C1 vai ser C1.saldo. E aí eu acesso os dados do saldo. E eu posso fazer essa mesma coisa para o cliente da conta 2. Então, cliente da conta
C2 vai ser C2.cliente. E o cliente da conta. Aliás, e o saldo, desculpa, o saldo da conta C2, ele vai ser C2.saldo. Então, assim a gente vai conseguir imprimir os dados da conta C1 e os dados da conta C2. Vamos rodar isso aqui para a gente executar? Lembrando que para isso aqui funcionar, tudo tem que estar salvo. Então, a conta tem que estar salva, que a gente definiu do nosso objeto. E a classe main aqui, ela também vai ter que estar salva. Vou executar. E olha o que apareceu. Para C1, ele imprimiu que o cliente é Fernando. Para C2, ele imprimiu que o cliente é João. Para C1, o saldo foi 200. E para C2, o saldo foi 500. Então, a gente pode perceber que a gente definiu uma classe, aqui é a definição do objeto, e a partir dessa classe, a gente pode criar várias instâncias. Criamos um objeto, criamos um segundo objeto aqui. Tá, professor, então a gente já conseguiu definir atributos de uma conta. Mas como é que a gente define comportamentos de uma conta? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Essa conta, ela possui um saldo, tá? E o que é que eu posso fazer com a conta no banco? Eu posso depositar. Eu posso depositar um valor. Eu posso, o que mais? Eu posso sacar um valor. Eu posso transferir valor de uma conta para outra. E como é que eu faço isso? A gente faz isso através dos métodos, tá? E como é que a gente define métodos numa conta? Como é que a gente define comportamento? Ó, presta atenção que eu vou escrever aqui a sintaxe e depois a gente vai modificando as coisas. Primeira coisa, a gente tem um retorno. Então, quando a gente está definindo um método, um comportamento, a primeira coisa que a gente faz é dizer qual é o retorno desse meu método, desse meu comportamento. Depois a gente tem um nome, a gente vai dar um nome para esse comportamento. Entre parênteses, a gente vai colocar parâmetros que são necessários para o meu método. Abre chaves e fecha, tá certo? Abre chaves e fecha. Aqui é onde começa o meu comportamento, aqui é onde termina. E aqui dentro eu vou colocar as instruções necessárias para esse meu comportamento ele executar. Então vamos pensar aqui no método de sacar. O que é que o método de sacar faz? Ele diminui o saldo da minha conta, certo? Ele diminui o saldo da minha conta. Para o retorno, por enquanto, eu vou colocar que esse retorno vai ser vazio. Eu não vou dar nenhum retorno, eu vou entregar o dinheiro para o cara, diminuir o saldo e pronto, tá? E como é que eu digo que esse parâmetro, esse meu retorno aqui, ele é vazio? Existe uma palavra chamada void. Void é uma palavra que indica que o retorno do meu método, ele é vazio. Qual vai ser o nome do meu método? Eu vou chamar de sacar, certo? E quais vão ser os parâmetros? Para eu poder sacar, eu preciso saber qual é o valor que eu estou querendo sacar, certo? Qual é o valor? E esse valor que eu estou querendo sacar é um valor do tipo real, tá bom? Então eu vou colocar aqui, que para sacar entre parênteses, eu vou receber um valor do tipo double que vai se chamar valor, tá? Então o meu método sacar ele está construído, Ele não retorna nada, o nome dele é sacar e para eu poder fazer um saque, eu tenho que receber uma variável aqui com o valor desse saque, tá? E qual vai ser o comportamento do meu método? O comportamento do meu método vai ser diminuir o valor do saldo. Então, eu vou pegar o saldo e vou subtrair o valor que eu quero sacar. E esse resultado aqui, eu vou colocar dentro do próprio saldo. Então, eu estou alterando o valor do saldo. O saldo agora recebe o que eu tinha antes, menos o valor que eu estou querendo sacar. E se eu quiser fazer depósito, é a mesma coisa. Então, void depositar, certo? Vou receber um valor também para depositar. Lembrando que, esse método são independentes, tá? Então, eu declarei
um parâmetro chamado valor aqui para esse método, mas esse valor aqui não existe nesse outro método. Então, eu tenho que declarar de novo nesse método chamado depositar. Então, eu recebi esse valor e o que isso faz aqui na minha conta é o saldo aumentar. Então, o saldo recebe o meu saldo que eu tinha mais o valor que foi depositado, tá? Então, como é que a gente usa esses parâmetros lá do outro lado? A gente usa eles através do operador ponto também, ó. Eu posso vir aqui na minha conta C1 e posso mandar sacar. Olha o que é que eu vou fazer, ó. Agora, no meu autocompletar, aparece aqui o meu método que eu criei, chamado sacar, ó. Tá vendo? Eu vou mandar sacar um determinado valor. Quero sacar R$ 50 da minha conta. E se eu mandar executar esse meu programa de novo, olha o saldo que vai aparecer aqui para C1, ó. O saldo que aparece para C1 agora é 150. E olha que coisa interessante, ó. O meu saldo estava 200, eu fiz um saque na conta C1, ó, C1.sacar. Eu não fiz na C2, eu não mexi no objeto C2. Então esse método aqui, ó, sacar, está sendo executado sobre o objeto que está na variável C1. Em nada a variável C2 ela foi alterada, tá certo? Então saquei de C2, mas nada aconteceu com, aliás, saquei de C1, mas nada aconteceu com C2. E se eu quiser depositar na conta C2, ó, chamei o método depositar, vou depositar R$ 20, certo? Vou depositar R$ 20. Então, vou executar aqui, ó. E vocês vão ver que o saldo de C1 diminuiu em 50, porque eu fiz um saque aqui de 50. E o saldo de C2 agora está 520, porque eu depositei R$ 20 na conta C2, tá ok? Então é assim que a gente manipula os objetos. A gente cria os objetos, altera os valores dessas variáveis e usa os métodos para poder executar os comportamentos desses objetos, tá bom? Outra coisa que a gente poderia fazer aqui seria um método para eu poder transferir um valor. Então, vamos criar um método aqui, vou chamar de void transferir, certo? Void transferir. E como é que a gente faz para transferir um valor de uma conta para outra? Por exemplo, eu estou em uma conta e eu preciso transferir para outra conta, tá? Então eu preciso saber qual é o valor que eu quero transferir e eu preciso saber também qual é a outra conta que eu vou transferir. Então eu preciso receber aqui uma referência para essa conta que eu quero transferir. Então, eu vou colocar aqui que eu vou receber uma conta que eu chamei de C, tá? E o que é fazer essa transferência? Fazer essa transferência é diminuir o saldo da minha conta. Então, qual é o saldo da minha conta? Eu acesso assim, ó, a variável saldo. Então, saldo vai receber saldo menos o valor, certo? E eu vou aumentar o saldo da conta que eu recebi. Então, essa conta C aqui, eu vou pegar o saldo dela. Quando eu coloco quando eu coloco aqui só o saldo, eu estou me referindo ao objeto que está executando essa ação, tá? Então, eu estou executando a ação no objeto. Eu vou diminuir o saldo do objeto que está fazendo a transferência. E o objeto que está recebendo a transferência, que é o que eu recebi aqui como parâmetro, eu vou pegar o saldo dele, ó, c.saldo, recebe c.saldo mais o valor. Então, entendam que são objetos diferentes. Quando eu não uso nada aqui dentro da própria classe, eu estou me referindo ao objeto que está executando essa ação no momento. E esse objeto aqui é um segundo objeto, um objeto externo, para onde eu vou mandar esse valor. Então, para eu acessar o saldo desse objeto aqui que eu estou mandando esse valor, eu acesso através da variável que eu passei, que eu recebi aqui como parâmetro, tá certo? Então, vamos ver aqui como é que isso aqui vai funcionar. Olha lá, vamos voltar aqui para mim. Eu vou tirar esse depósito,
e eu vou tirar esse saque. Falei o contrário, né? Vou tirar esse saque e vou tirar esse depósito. Depois que eu tenho as duas contas, eu vou transferir R$ 50 da conta C1 para a conta C2. Então, quem é que está fazendo a transferência? É C1. Então, quem executa o comportamento é C1. Então, C1 ponto transferir, certo? Quanto é que eu vou mandar para outra conta? Eu vou mandar R$ 50, certo? Para qual conta? Para a conta que está em C2. Então, quem é que está transferindo? É C1. Quem é que vai receber a transferência? Vai ser C2. Então, vamos salvar e vamos mandar executar. Ó, eu tinha R$ 200 em C1. Quando eu fiz a transferência de uma para outra, esse valor ele foi alterado de C1 para C2, ó. Eu diminuí R$ 50 no saldo de C1, agora ele tem 150, e eu aumentei R$ 50 no saldo de C2. E se fosse o contrário, se fosse C2 que estivesse fazendo a transferência e não C1, então a gente ia fazer assim, ó. C2 é quem está executando, então C2 vai transferir, tá? R$ 50 para quem? Para C1. Então, quem está executando a transferência? C2. Quem é que está recebendo a transferência? C1. Então, quando eu mandar executar isso daqui, ó, a conta C1, ela passa a ter saldo de 250, porque começou com 200. Fiz a transferência aqui de 50, então ela aumentou o saldo. E C2, que começou com 500, que foi quem transferiu, né, o valor, diminuiu R$ 50 no seu saldo. Só que agora a gente vai fazer algumas validações porque as nossas contas, né, o nosso objeto conta, ele não está cuidando de algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um depósito, certo? Eu estou fazendo um depósito, não, eu estou fazendo um saque, mas eu não tenho saldo suficiente. Por exemplo, quero sacar R$ 500 da minha conta. Ó, o que eu tenho de saldo é 200. O que eu tenho de limite possível é 50. Então, o máximo que eu poderia fazer de saque aqui seria R$ 250. Se eu executar esse meu método, vocês vão ver que minha conta está com valor negativo, o meu saldo está com valor negativo de menos R$ 250. E eu não posso, porque o máximo de saldo negativo que eu posso ficar é o valor desse limite. Então, ele está executando esse saque, mesmo que eu não tenha saldo suficiente na minha conta. Então, como é que a gente faz para validar isso? A gente pode fazer o seguinte, ó. Quando a gente tiver aqui no nosso método de sacar, a gente vai primeiro fazer um teste. Eu só posso sacar valores se eu tiver saldo disponível. Então, ó, se o meu saldo for maior do que zero, tá? Então, se o meu saldo for maior do que zero, eu vou conseguir sacar. Se não, eu não faço nada. Então, ó, só vou fazer o saque caso o saldo seja maior do que zero. Mas é bem o saldo ser maior do que zero? Não, é esse valor aqui ser maior, menor, na verdade, ou igual ao valor que eu tenho de saldo. Por exemplo, eu quero sacar R$ 100. Então, o meu saldo, ele tem que ser maior ou igual ao valor que eu estou querendo sacar, tá? Então a nossa validação está melhor assim já ficou um pouco melhor. Mas tem outro ponto que é a questão do meu limite. No meu limite, eu tenho um créditozinho a mais no meu saldo que eu poderia sacar. Então o que eu posso sacar aqui, na verdade, eu só vou poder sacar se o que eu tiver em saldo mais o meu limite for maior ou igual ao valor que eu estou querendo sacar. Então, se isso daqui acontecer, tá? A gente já consegue fazer um saque, tá bom? Então, vamos ver aqui na main. Vamos executar e vocês vão ver, ó, que ele continuou com 250, como se eu tivesse recebido a transferência. Então, esse meu método de sacar aqui, ele não aumentou, aliás, ele não tirou os R$ 500 da minha conta, tá? Ele não tirou os R$ 500 da minha conta.
Se eu sacar, por exemplo, R$ 50, como aqui eu tenho saldo, ó, vou executar, agora minha conta ficou com 200, ó. Eu vou colocar 100 para facilitar aqui nossas contas. Ó, eu tinha R$ 200, saquei 100. C2 transferiu para C1 R$ 50. Então, se eu saquei 100, eu vou ficar com 100 no meu saldo. Recebi uma transferência de 50, eu vou ficar com 150 no meu saldo. Então, para valores que são menores, ele está funcionando. Mas para valores que são maiores, por exemplo, R$ 300 aqui que eu vou tentar sacar, ele não está funcionando. Então, ele está simplesmente ficando com esse saldo e ficando com o próprio saldo, não executou o saque e aumentou essa transferência aqui para mim. Ah, mas eu não recebi nenhum aviso que o saque foi possível ou que o saque não foi possível. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, aqui na nossa conta, a gente poderia fazer assim, a gente poderia dar um else e dizer, ó, não foi possível system out. Não foi possível sacar. Não foi possível sacar. Se eu fizesse isso, já funcionaria. Então vamos ver aqui. Vou tentar executar de novo. Apareceu aqui que não foi possível sacar da minha conta. Mas isso não é uma prática muito boa, tá? Isso não é uma prática muito boa. Porque quem é que está executando o programa? Quem está executando o programa é essa classe. É esse método main que está executando o programa. E esse meu método main é que está se comunicando com esse objeto, certo? Lá na minha classe conta, a minha classe está imprimindo mensagem para o meu usuário, mas isso não é bom porque quem chamou esse método, quem mandou executar esse método, foi essa classe main. Então, o ideal seria esse objeto dar uma resposta para a classe main, certo? E esse método main aqui, dependendo da resposta, decidir o que fazer, decidir como seria a mensagem, decidir dizer que a mensagem, não foi possível sacar de C1, não foi possível sacar de C2, até porque aqui dentro eu não sei quem é C1, quem é C2 dentro do objeto, tá bom? Então, ao invés de fazer essa impressão aqui dentro, a gente vai dar uma resposta para quem está chamando o meu método. E como é que a gente faz para dar uma resposta para quem está chamando o meu método? A gente usa justamente o retorno, tá certo? A gente usa justamente o retorno dos métodos. E dentro dos tipos que a gente estava estudando até agora, existe um tipo chamado Boolean. Esse tipo Boolean é um tipo que diz verdadeiro ou falso. Ou seja, eu posso dizer se esse meu método sacar teve uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Quando o saque tiver sido possível, eu posso responder que deu certo. E quando o saque não tiver sido possível, eu posso responder que não deu certo com a resposta falsa. Então eu faço assim, ó. Se deu certo eu fazer o saque, eu efetuo o meu saque e retorno o valor de verdade. O valor de verdade é true, ó. Retorno true. Se não, eu retorno falso. Então, se deu certo fazer o saque, retorno true. Se não deu certo, eu retorno falso para quem chamou esse método aqui, tá? Então, lá na minha função main, o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Isso vai me dar uma resposta. Então, eu posso colocar essa resposta em uma variável. Então, boolean, vou chamar aqui, ó, boolean, resposta recebe a execução desse método. O método foi executado. Isso daqui vai me dar um valor de resposta. Eu pego essa resposta e coloco dentro dessa minha variável resposta. E aí eu vou analisar. Se resposta foi igual a true, né? Significa que deu certo sacar. Então eu vou imprimir aqui, ó. Vou imprimir saque efetuado. Saque efetuado em C1, que é a minha conta C1. E se não, eu vou dizer que o saque não foi possível
em C1. E olha o que é que está acontecendo agora, ó. Eu não estou fazendo impressão direto no meu objeto. O meu objeto está se comunicando com essa outra classe. Ele está me devolvendo um resultado. Se esse resultado aqui for verdadeiro, é porque o saque foi efetuado. Se não, a gente diz que o saque não foi efetuado. Tá bom? Então vamos testar aqui, vamos executar. Ó, não foi possível fazer o saque em C1. Se eu tivesse colocado um valor menor de saque aqui, tipo R$ 20, vamos executar agora. Agora foi possível, o saque foi efetuado em C1 e depois eu fiz a transferência. Então, desse mesmo jeito que a gente fez esses testes, a gente poderia fazer outras validações. Eu vou dar algumas ideias, eu vou pedir para que vocês façam essas outras validações. Tentem fazer sozinhos, tá? Que é o quê? Primeira coisa, ó, eu não posso sacar um valor que seja negativo. Então eu poderia ter um teste aqui também para verificar esse valor. Se esse valor for negativo, eu não deixo sacar. Como é que eu vou sacar menos 100? Não tem condições. Mesma coisa para o depositar, ó. Eu não posso fazer depósito de valores negativos. Então, eu poderia ter uma validação aqui, ó. Se o valor for negativo, retorna falso. Não foi possível executar. Lembrando que o retorno, tá? Ele tem que ter o tipo. Então, eu tenho que dizer qual é o tipo do retorno. E eu tenho que fazer o retorno usando essa palavrinha mágica, tá? Então, pode fazer validação aqui no depositar. O transferir, vocês também podem fazer algumas validações. Por exemplo, ó, o transferir é fazer um saque na minha conta atual e fazer um depósito na minha outra conta. Então, eu posso validar o valor, posso verificar se o valor é negativo, que eu também não posso transferir valor negativo. Antes de somar, antes de fazer o depósito, né, antes de aumentar o saldo da conta de destino, tá? Da conta de destino da minha transferência, vou até mudar esse nome aqui para destino, para ficar um pouquinho melhor aqui para gente, tá? Eu só vou poder aumentar esse saldo se eu tivesse valor suficiente na minha conta atual. Então eu posso aqui dentro, inclusive, usar o método de sacar do próprio objeto, verificar esse retorno desse método de sacar, se deu certo ou se não deu certo, para depois eu poder fazer o depósito na minha conta de destino, tá? Então eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem em casa, sozinhos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona retorno, como é que funciona nome de método, o que são esses parâmetros, é o que a gente está recebendo, como é que a gente faz para usar as variáveis dos meus objetos e como é que a gente faz para executar métodos nos meus objetos, tá ok? Então, a gente se encontra na nossa próxima videoaula.